Vamos prosseguir com a série sobre as ordenanças da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 28, de 18 a 19. Hoje nós vamos tratar especificamente do batismo infantil, conforme a Igreja Católica Apostólica Romana o entende ou o defende. E nós vamos apresentar nossas argumentações bíblicas contestando a prática. O batismo infantil, conforme a Igreja Católica pratica, e Deus permitindo, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o batismo infantil, conforme igrejas protestantes praticam, e porque nós não endossamos, tá bom? Mateus 28, versos 18 e 19, Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem deve ser batizado? É a pergunta fundamental. E a ordem de Jesus é expressa. Você leu aí em Mateus 28. A ordem de Jesus é expressa. Vão e façam discípulos, batizando-os. Quem, portanto, deve ser batizado? As palavras de Jesus, gente, elas não poderiam ser mais claras. Devem ser batizados todos quantos se dispuseram a seguir Jesus Cristo. Porque é isto que significa ser discípulo. Alguém que segue os ensinos de um mestre, alguém que submete sua vida à tutela de um senhor, de um mestre. Quem deve ser batizado? Quem se dispõe a seguir Jesus Cristo. Nós temos visto, conforme nós afirmamos na nossa declaração doutrinária, que o batismo consiste na imersão, no mergulho do crente em água após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo, como Salvador único, suficiente e pessoal. Nós cremos que o batismo simboliza a morte e o sepultamento do velho homem, por isso a gente mergulha nas águas, a ressurreição para uma nova vida, em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e também como um prenúncio da ressurreição dos remidos. E nós cremos que o batismo é condição para ser membro de uma igreja, e tem que ser ministrado sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós cremos. Por quê? Porque, de fato, o modelo revelado nos vários textos do Novo Testamento mostra que somente aqueles que fazem profissão pública de fé, digna de crédito, deve ser batizado. E essa posição, ela é reconhecida como batismo de convertidos. Batismo de convertidos, ou, uma expressão talvez nova para muitos, mas muito usada, batismo de convertidos ou credo batismo. Nós somos batistas, nós somos credo batistas, ou seja, credo batismo, batismo do crente. E a gente defende que somente os que creem em Jesus, ou mais especificamente, os que creram e deram provas razoáveis de terem crido em Cristo, somente estes devem ser batizados. E a razão é simples: o batismo, que é um símbolo do início da vida cristã, deve ser ministrado apenas aos que de fato iniciaram a vida cristã, os discípulos de Jesus Cristo, conforme Mateus 28, 19. Por exemplo, vamos para a história do início da igreja, a igreja primitiva. A história do início da igreja está narrada em Atos dos Apóstolos. E eu quero apresentar 3 exemplos hoje, daqueles que foram batizados na igreja primitiva e que sugerem que o batismo na igreja primitiva era ministrado somente àqueles
que faziam profissão pública de fé digna de crédito. Por exemplo, Pedro no Pentecostes. Abra em Atos 2:41 e veja, Atos 2:41. O primeiro sermão de Pedro, depois ali no dia do Pentecoste, e olha qual foi a condição para que aquele primeiro batismo, digamos, acontecesse. Aquele primeiro batismo de uma forma pública sendo descrito, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, ou foram acrescidas à igreja. Diz o texto, os que acreditaram nas palavras de Pedro, os que lhe, ou como diz outra versão, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Quem foi batizado? Os que creram. Os que creram na palavra, os que receberam a palavra, os que acreditaram na palavra. É muito claro o texto não diz que todos, infantes e adultos, o texto é claro, os que creram. De modo semelhante, gente, quando Filipe pregou o evangelho em Samaria, Atos 8, verso 12, Atos 8, verso 12, diz assim, quando Filipe levou a mensagem aos samaritanos sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, e aqui a gente aprende qual era a mensagem da igreja primitiva, qual deve ser a mensagem de uma igreja. A mensagem é o evangelho, as boas notícias do evangelho, do reino de Deus. O conteúdo da mensagem é Cristo, Cristo crucificado, como Paulo vai dizer aos Coríntios. A igreja não está aqui para pregar autoajuda, a igreja não está aqui para ser coach de ninguém, a igreja está aqui não para pregar psicologia pop, comum, não, a igreja está aqui para pregar o evangelho que salva o pecador. Essa é a boa notícia. Então, quando Filipe levou essa mensagem, o texto diz que eles creram, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. Não podia ser mais claro. Eles creram na mensagem, e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. De igual modo, Pedro, novamente, pregou aos gentios da casa de Cornélio. Lá na casa de Cornélio, e permitiu que eles fossem batizados, aqueles que ouviram, aqueles que creram, aqueles que receberam o Espírito Santo. Atos 10, 44 a 48. Atos 10, 44 a 48. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Isso acontece ainda hoje, gente, aqui e agora. Talvez não com a mesma maneira de manifestação aqui. Sempre que a palavra é pregada, anunciada, e você compreende, e você absorve, é o Espírito de Deus descendo em você. Ou ele habita em você, ele dando iluminação a você. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvando a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Qual é a condição para alguém ser batizado? Ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo. O Espírito Santo que regenera, que faz nascer de novo. Quem teve a experiência de conversão, quem recebeu o Espírito Santo, dando a ele entendimento, convencendo ele ou ela do pecado, convencendo ele ou ela da necessidade de colocar sua fé no que Jesus é, no que Jesus fez. Ele é Deus em carne, que habitou entre nós, viveu sem pecado, cumpriu a lei, coisa que nós não conseguíamos. Ele morreu a nossa morte na cruz, o salário do pecado é a morte, ele morreu para a gente ter vida, foi sepultado, ressuscitou, provando que Deus aceitou aquele sacrifício. Quem crê nisso,
Não é simplesmente dizer, eu creio em Jesus. Não é assim, vago assim. Crer em Jesus significa crer que a vida perfeita dele é a vida que eu não consigo viver. Então ele é meu substituto na vida, ele é meu substituto na morte. E ele ressuscitou, garantindo minha salvação. Então os que creem nisso, têm o Espírito de Deus, receberam o Espírito de Deus, de outra forma não teriam crido. E aí Pedro diz, alguém vai se opor, verso 47, alguém vai se opor a que eles sejam batizados, agora que receberam o Espírito Santo, ou seja, só é batizado quem tem o Espírito, ou deve ser assim. O que nós vemos nesses 3 textos é que o batismo é corretamente ministrado aos que já receberam o Evangelho e creram para serem salvos, aos regenerados. E aí isso me traz ao argumento católico romano. Mas antes disso, além das indicações dos textos de Atos, de que o batismo sempre se seguia, ou era posterior à fé, eu creio e depois sou batizado, tem outras considerações em favor do batismo de convertidos ou do credo batismo, que é o quê? O batismo nada mais é do que o símbolo externo do início da vida cristã. E deve ser, de fato, ministrado àqueles que iniciaram a vida cristã. Então, os leitores atentos do Novo Testamento vão notar claramente que os autores inspirados por Deus, eles escreveram com o nítido pressuposto de que todos os que eram batizados já tinham aceitado a Cristo pessoalmente. Já tinham experimentado salvação. Leia Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Paulo diz assim: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Todos os que foram unidos, ser unido com Cristo, Paulo vai explicar isso melhor em Colossenses 2:12, ser unido com Cristo significa ser unido com Ele pela fé. Eu criei, eu me revesti de Cristo e fui batizado. Essa é a sequência. Ou seja, Pedro está tratando o batismo como um símbolo externo de uma regeneração interna. Eu recebo o Espírito, como ele disse lá em Atos 10:47, ninguém vai negar o batismo para quem já recebeu o Espírito, para quem já foi regenerado. Romanos 6:3. Romanos 6:3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, unidos pela fé. Gente, se Paulo, Pedro ou qualquer autor do Novo Testamento, se eles não estavam falando de crianças sendo batizadas, e nós cremos que não estavam, afinal de contas, o batismo requer fé, o batismo requer novidade de vida. Se você tem mais dúvidas sobre isso, nas outras mensagens que a gente já pregou aqui sobre batismo, a gente fala sobre isso. O batismo é um sinal externo dessa regeneração interna. O batismo pressupõe que eu já recebi o Espírito. O batismo é símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. O batismo é se revestir de Cristo pela fé. Se a gente entende que é isso que o Novo Testamento pratica, por que os católicos defendem o batismo infantil? No que eles se baseiam? Batismo infantil ou pedobatismo. Pedo vem da palavra criança, batismo de crianças. Pedobatismo, batismo infantil. Credobatismo, batismo de crentes. Agora, é importante que você saiba que existem 2 grupos distintos que praticam o pedobatismo, o batismo infantil. Os católicos romanos e os protestantes que praticam o batismo infantil, especialmente luteranos, episcopais, metodistas, presbiterianos e algumas igrejas reformadas.
Então nós vamos ver um de cada vez. Os católicos hoje, e Deus permitindo, na próxima ocasião, os protestantes que praticam o batismo infantil. E uma coisa eu já te adianto, os protestantes que praticam o batismo infantil não creem que batismo regenera o pecador. O católico crê assim, o protestante não. Vamos lá, a Igreja Católica, ela ensina que o batismo tem que ser ministrado a crianças. Eles creem que o batismo é necessário para a salvação. Eles creem que o batismo em si, ou seja, é o batismo que produz regeneração, é o batismo que produz novo nascimento. Portanto, nessa posição católica romana, o batismo é um meio pelo qual a igreja confere graça, é um sacramento, é um canal. A igreja, se não for batizado, não é regenerado. E tratando-se de um canal de graça salvadora, tem que ser ministrado a todo mundo. Eles dizem assim, por exemplo, e aqui eu leio um site católico considerado, que diz assim: o batismo infantil é uma prática imemorial da igreja, tendo sido instituída pelos apóstolos. Eles entendem que o batismo infantil começou com os apóstolos. E além de textos bíblicos que ele utiliza, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são, eles se apoiam na prática de alguns pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Os católicos chamam de padres da igreja. Os protestantes chamam de pais da igreja. Quem foram esses? Aqueles homens que nos primeiros 400 anos da igreja, primeiro 4 séculos, aqueles homens que interpretaram o que os apóstolos disseram. Então, por exemplo, é verdade que um homem chamado Irineu, quem foi Irineu? Irineu foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então é verdade que nos escritos de Irineu defende o batismo infantil, dizendo que o batismo regenera. É verdade que Orígenes, é verdade que Hipólito de Roma, Gregório de Nazianzo, enfim, outros tantos. É verdade que muitos pais da igreja defendiam a prática do batismo infantil. Só que você tem que lembrar de um detalhe. Não nos esqueçamos de que já no período dos apóstolos, muitos estavam abandonando a sã doutrina. 1 Timóteo 1,10, 2 Timóteo 4,3, Tito 2,1. Muitos, já nos dias dos apóstolos, estavam deixando o evangelho dos apóstolos por outro tipo de doutrina ou evangelho. Gálatas 1, de 6 a 7, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Você precisa se lembrar também que as cartas do Novo Testamento, na sua grande maioria, foram escritas para combater erros que já existiam nos dias dos apóstolos. Por que eu te digo isso? Por uma razão. Sempre que o testemunho de qualquer teólogo, pai da igreja, sempre que o ensino de alguém, por mais que tenha sido discípulo de João, aliás, Paulo vai dizer, se vier um anjo do céu dizendo algo diferente do que eu estou dizendo, ele é maldito. Então, sempre que alguém diz algo que contradiz com o que a Bíblia diz, não é digno de ser tomado como verdade. Não pode ser tomado como fundamento. Porque nós não nos baseamos em ensino de homens, mas em revelação de Deus na Bíblia. Gálatas 1:11. Nós não baseamos em ensino de homens, mas em revelação de Deus na Bíblia. Gálatas 1:11. Deixa eu ler para você alguns trechos de um documento muito importante de um teólogo católico romano. Infelizmente, esse material não está em português, mas o título seria Fundamentos do Dogma Católico, é o nome dele. E aqui eu extraí esse material da Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Diz assim: olha como o católico crê sobre o batismo.
o batismo é o sacramento, ou é o meio de graça, no qual o homem, lavado com água, no nome das três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, nasce de novo espiritualmente. Você ouviu ele dizendo? O batismo é o sacramento no qual o homem, lavado com a água, nasce de novo. A água do batismo regenera. Regeneração batismal. É assim que o católico crê. Não é assim que o protestante, o presbiteriano, por exemplo, que pratica batismo infantil, crê. O presbiteriano não crê assim. Sobre como ele crê na próxima mensagem. Mas o católico crê claramente que a água do batismo regenera. Quais são os textos bíblicos que eles usam? Por exemplo, João 3,5, Tito 3,5, Efésios 5,26. Vamos falar deles daqui a pouco. Outra coisa, e aqui eu cito de novo o documento católico. O batismo, contanto que as disposições apropriadas estejam presentes. Quais disposições? Fé e tristeza pelo pecado. O católico diz assim, o batismo, contanto que exista fé. Aí você deve estar pensando, mas peraí, o recém-nascido não tem fé. Guarda isso, eu vou te falar daqui a pouco como ele crê. O batismo, contanto que as disposições apropriadas, fé e tristeza, estejam presentes, efetua duas coisas. O batismo efetua duas coisas. O batismo, a erradicação do pecado e a santificação de quem está sendo batizado. Então ele está dizendo que se existe fé e arrependimento, mas gente, o bebê não tem fé, o bebê não tem arrependimento. É verdade. Como que eles fazem? Espera aí um pouquinho. Então se existe isso, o batismo elimina o pecado do batizando e santifica quem está sendo batizado. E o documento continua. O batismo por água é, desde a promulgação do Evangelho, necessário para todos, sem exceção, para a salvação. O batismo por água é necessário para todos, sem exceção, para a salvação. Não é o que eu estou dizendo, é o documento. E aqui eu só te daria um exemplo, por exemplo, de alguém que foi salvo sem ter sido batizado. O ladrão na cruz. Aquele ladrão na cruz que se arrependeu e creu, o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado. Ele não era alguém que tinha uma vida piedosa. Ele não tinha passado nem pelo batismo de João Batista. Ele era um ladrão. E aqui eu sei, o católico ele entra numa encruzilhada. Ou ele pega as palavras de Jesus, que disse aquele ladrão, hoje mesmo, sem batismo, você vai para o paraíso. Ou ele se agarra a esse ensino e vai arrumar alguma maneira, e eles arrumam para acreditar que se não tiver batismo, ele diz aqui, o batismo por água é necessário para todos, sem exceção, para a salvação. Aí vem aquela pergunta, embora as crianças não tenham fé, elas não exercem fé salvadora, elas não se arrependem, um bebê não tem essa noção de arrependimento e fé. Mas o próprio católico diz que para o batismo ser válido, tem que ter arrependimento e fé. Tem mesmo. Mas se não é da criança, de quem é? Alguém se habilitaria a dizer? A fé não é nem dos pais. Não é nem dos pais e não é nem do padrinho. Olha o que diz o documento. A fé, já que não constitui a causa efetiva da justificação,
não precisa estar presente. Olha que confuso. Não precisa estar presente na criança. Ué, mas você disse lá atrás no documento que tem que arrependimento e fé, mas a criança não precisa ter? Não, não precisa. Por quê? Ouça. A fé que falta às crianças é substituída pela fé da igreja. A igreja tem fé. A igreja tem fé no rito. Então não importa, tem que ter arrependimento, tem que ter fé. A igreja prega arrependimento, a igreja prega fé. Não tem problema, a criança não tem que ter isso. E a igreja prega arrependimento e fé porque a igreja crê que o Novo Testamento fala que tem que arrepender e crer. Sim. Mas a criança não tem isso. Por que você está batizando ela? Não, porque ela precisa ser regenerada, ela precisa ir para o céu e não tem salvação se não houver batismo. O batismo é o que regenera. Mas ela não arrependeu, ela não tem fé, não tem problema. A igreja tem por ela. E se os pais e os padrinhos estão trazendo ela para a igreja batizar, entregando ela para a igreja, é isso que conta. Meu povo, não existe um texto no Novo Testamento falando disso. Um texto. É essencial para compreender a posição católica do batismo, é essencial o reconhecimento de que os católicos sustentam que os sacramentos atuam sem a fé da criança batizada. Eles creem nisso. E se eles disserem para você, porque eles vão dizer, não, tem que ter arrependimento e fé. Aí você pergunta, mas de quem? Não, a igreja crê nisso. A criança não precisa crer nisso. E eu tenho outros textos que eu não vou tomar seu tempo lendo por causa do nosso tempo. O esboço vai estar no site amanhã ou depois. Você pode ler tudo o que eu coloco de outros aspectos sobre o que os católicos de fato creem. Mas até aqui, vamos lá. Primeiro, eles acreditam o quê? Alguns textos que eu vou ler para vocês agora. Alguns pais da igreja praticavam. E aí eles dizem, batismo é o que regenera. A criança não precisa ter fé, a igreja tem por ela. Tá, então como é que nós vamos responder isso? Vamos para a Bíblia. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que dizer, salvação não depende de batismo, gente. Nós batistas não batizamos porque a gente crê que o batismo é o que vai levar a pessoa para o céu, não. Aliás, eu tenho pregado aqui diversas vezes, tem muito crente batista, batizado, que tem nome no hall de membro, mas que vai queimar no caldeirão 19. Digo com tristeza, porque é pelos frutos de vida, pelos frutos de arrependimento e fé que você reconhece quem é crente. É pelos frutos de arrependimento e fé que você conhece quem é crente. Não é se o nome está num hall de membro, não é se a pessoa foi batizada, não. Pode ter sido batizada. Pode ser assídua em igreja. Porque quem crê que a assiduidade em igreja leva para o céu é católico. Para nós, a assiduidade é importante, não porque leva para o céu, é porque quem não usa da assiduidade não recebe os meios que Deus nos deu para nos fortalecermos mutuamente em arrependimento e fé. Arrependimento e fé é o que nos leva para o céu. Não é batismo. Uma das coisas que a reforma protestante mais defendeu, e Martinho Lutero, e essa era a crise dele, é que a salvação é somente pela fé. Não é fruto de qualquer outro sacramento. Apesar de que quando se apertava Lutero sobre o batismo, o Lutero não pode ser tomado à risca no que ele acreditava sobre o batismo. Nem Calvino. É o Novo Testamento que nos define. Nós, os batistas, somos chamados de reformadores radicais, porque a gente foi além da doutrina da justificação pela fé e falou assim, esse que crê tem que professar a fé pelo batismo. Não é como a gente tem visto.
do catolicismo para cá. Então, se o batismo e a participação nos outros sacramentos, se o batismo é necessário para salvar, como a gente ouviu no documento católico, que é necessário, qual é o princípio fundamental que o catolicismo está quebrando? O de que a salvação é somente pela fé. Paulo diz assim, em Efésios 2, 8 e 9, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, nem a fé que nos salva vem de nós, é dom de Deus. Nem a fé que nos salva vem de nós, é fruto da regeneração que o Espírito mesmo produz. A salvação não é uma recompensa pela prática de boas obras, a salvação não é resultado de se ter recebido um sacramento, para que ninguém se orgulhe. A salvação é fruto da graça, por meio da nossa fé, recebida pelo próprio Deus. O argumento católico de que o batismo é necessário para a salvação, gente, é muito semelhante ao argumento daqueles opositores de Paulo lá na Galácia. Quando os opositores de Paulo lá na Galácia, eles afirmavam o seguinte: tá, você tem que crer em Jesus para a salvação, mas você também tem que ser circuncidado. Eles eram judaizantes convertidos, e eles diziam, tá, a fé em Cristo salva, mas é a fé em Cristo mais a circuncisão, por exemplo. Então, em Gálatas, a fé em Cristo mais algo que a religião faz, sabe como é que Paulo chamou isso? Gálatas 1,6, o que ele chamou isso? Outro evangelho, outro evangelho. Esse evangelho que diz, tem que ter fé em Jesus, mais circuncisão, tem que ter fé em Jesus, mais batismo, isso é outro evangelho. Paulo diz em Gálatas 3,10, os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo de maldição, fecha aspas. Os que confiam no sacramento para serem declarados justos, nós poderíamos dizer, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque quem recebe a glória? O Cristo que morreu na cruz? Ou aquele que administra o sacramento? Em última instância, será quem administra o sacramento. Paulo diz em Gálatas 5,4, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei, ou por receberem um sacramento, podemos dizer, vocês foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Então o batismo não salva, salvação não depende de fé, mais o sacramento, fé mais a circuncisão, fé mais o que a igreja faz por nós como meio de graça. Não. Segundo, o batismo não regenera pecador. João 3,5, que é o texto que os católicos usam. João 3,5. Quando Jesus responde a Nicodemos, Jesus declarou que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Aí o católico diz, está vendo? Tem que nascer da água, tem que nascer do batismo. Mas Jesus não está falando aqui de batismo. Jesus está fazendo referência a Ezequiel 36, o profeta. Ezequiel 36, de 25 a 27, quando Ezequiel disse que derramaria sobre vocês água pura, para vocês ficarem limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração, eu colocarei em vocês um novo espírito. Ezequiel estava profetizando a obra de Jesus por nós. A obra de Jesus por nós. O sangue de Jesus por nós é o que nos lava os pecados. Então, quando João diz, se vocês não nascerem da água e do Espírito, João está dizendo o seguinte, se vocês não forem purificados pela obra de Jesus, se vocês não forem regenerados pelo Espírito, vocês não podem ser salvos. Não há qualquer aqui alusão a batismo nas palavras de Jesus. Tito 3,5,
que é o outro texto que os católicos usam, e Tito 3,5 fala do lavar regenerador. Aí o católico diz, está vendo? O batismo regenera. Mas aqui é uma linguagem simbólica. Esse lavar regenerador não é o do batismo, não é a água, é o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Pedro fala melhor sobre isso em 1 de Pedro 1:2. Ontem à noite, eu lendo 1 Pedro 1, eu me dei de cara com esse texto, 1 de Pedro 1:2, que fala claramente que o que lava é a ação do Espírito. Esse lavar regenerador é a obra salvadora do Espírito, não é a água. É um lavar espiritual, não é um lavar literal. E Paulo gosta dessa imagem espiritual. Quer outro exemplo? Efésios 5:26. Efésios 5:26, Paulo diz que Cristo morreu a fim de tornar a igreja santa, purificando a igreja, lavando a igreja com água por meio da palavra. Água por meio da palavra. Então o que é o lavar regenerador na cabeça de Paulo? O lavar regenerador não é batismo. O lavar regenerador é a vida que, mergulhada na palavra, experimenta essa renovação, esse novo nascimento do Espírito. Batismo não regenera. E Pedro falou isso para nós em Atos 10:47. A gente leu no início. O que impede eles de serem batizados? Já que eles foram regenerados pelo Espírito, já que eles nasceram do Espírito, já que o Espírito desceu sobre eles. Pré-condição do próprio Pedro, que é tido pelos católicos como o fundador da igreja. O próprio Pedro diria hoje o seguinte: eu nunca ensinei que batismo lava pecado. O que eu ensinei e o que eu pratiquei foi que a pessoa lavada pelo Espírito, pela palavra de Deus, regenerada pelo Espírito, essa pessoa professa fé pelo batismo. Outra coisa, a disposição da Igreja Católica de que o batismo confere graça separadamente da fé de quem está sendo batizado. Lembra que eles falam, não importa, a criança não tem fé, mas ela não precisa ter fé, a igreja tem fé por ela. As narrativas que falam daqueles que foram batizados indicam que primeiro eles foram salvos, depois eles professaram fé pelo batismo. Leia Colossenses 2:12, abra aí, Colossenses 2:12. Paulo diz assim, Paulo afirma, no batismo vocês foram sepultados com Cristo. E veja que o simbolismo aqui nem deveria ser água na cabeça, deveria ser mergulho na água. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Cristo foram ressuscitados para a nova vida. Agora, imediatamente, olha o que Paulo diz, ele diz, por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos, foi por meio da sua fé, cristãos de Colosso, ele está dizendo. Cada um de vocês professou fé no grande poder de Deus. E aí, no batismo, vocês apenas simbolizaram o que aconteceu com vocês. Outro texto que os católicos usam, 1 de Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21. Esse talvez fosse o mais difícil de todos, mas é simples. Pedro escreve, o batismo que agora os salva. Pedro diz isso. Está vendo? O batismo salva. Será? Pedro, gente, na verdade está afirmando que o batismo salva não pela regeneração da sujeira do corpo. Não é como um ato físico. Por que o batismo salva, Pedro? Ele explica no mesmo versículo. Porque no batismo vocês declaram, e aqui a NVT foi a melhor na tradução dessa expressão,
Porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. O batismo é declaração pública de fé. Então é como se Pedro estivesse falando assim: o batismo agora também vos salva, não a cerimônia física externa, mas a realidade espiritual interna que o batismo simboliza. Gente, essa boa consciência que o batismo declara, o que significa ela? Significa o que está em Hebreus 9,14, Hebreus 10, 22, quando o autor de Hebreus fala da purificação da consciência através do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que lava a nossa consciência. E o que significa lavar a consciência? Significa saber que agora, pela fé, eu estou em paz com Deus. Eu tenho uma consciência tranquila, eu e Deus fizemos as pazes, eu posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir, eu tenho uma boa consciência diante de Deus, e o meu batismo declara isso, eu fui salvo. Concluindo, os ensinos católicos de que o batismo é necessário para a salvação, de que o ato do batismo em si confere graça, e de que o batismo é, portanto, corretamente ministrado às crianças, não tem fundamentação no Novo Testamento. E aqui eu digo com todo carinho, com graça, mas com verdade. Aí um católico poderia me dizer o seguinte: então eu não preciso ser batizado? Sim e não. Você precisa ser batizado se você... Vamos pelo negativo. Você não precisa ser batizado para ser salvo. Você não precisa ser batizado aqui no nosso batistério ou em qualquer batistério protestante para ser salvo. Você não precisa. O que vai te levar para o céu não é a água do batismo. É a graça de Deus em Cristo, que opera em sua vida mediante a sua fé. O que te salva é fé em Cristo. É reconhecer que Ele viveu uma vida sem pecado. No seu lugar Ele morreu e ressuscitou. Se você crê nisso, se você crê na vileza do seu coração e na justiça da vida de Cristo, se você crê que você merecia a morte que Jesus morreu, se você crê que Ele foi sepultado e ressuscitou, e se você só crê nisso, se você não crê em nenhum outro tipo de mediador ou de intercessor, de nenhuma outra obra, se você não crê que nem batismo você precisa, se você só crê em Cristo, você é salvo. Agora, sua vida precisará dar provas disso, arrependimento e fé constante. Então o batismo não te salva, você não precisa ser batizado para ser salvo. Por que então você precisa ser batizado? Porque o batismo é a única maneira que você pode publicamente dizer que você creu. E todo discípulo de Jesus se preocupa em obedecer o que Ele mandou. Ah, mas eu fui batizado na infância. O seu batismo na infância não foi profissão de fé. No máximo, veja bem, para ser coerente com o ensino católico, no máximo foi profissão de fé da igreja. No máximo, não sua. Então, o discípulo de Jesus Cristo, ele tem que obedecê-lo. Se você é crente em Jesus, se você já se arrependeu do pecado, se você se reconciliou com Deus, se a sua consciência foi lavada pelo sangue de Jesus, se você crê que seus pecados foram lavados, purificados, você precisa professar sua fé. Porque essa obra aconteceu no seu coração em algum momento depois da sua infância. Porque todos nós nascemos em pecado. A salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo. O batismo não salva. Seu batismo infantil não regenerou você, nem a mim. Eu ia brincar, mas não posso. Bom, acho que posso, vai. Eu fui batizado no catolicismo. Eu fui circuncidado no 3º ano de vida. E nada disso me garante salvação.
Nem o fato de que o pastor Edir Félix dos Santos me batizou aqui garante a minha salvação. O que garante a minha salvação é que dia a dia eu busco viver uma vida de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Onde, portanto, está o valor do meu batismo? Houve um dia, 12 de dezembro de 1993, aqui dentro desse batistério, eu declarei minha fé publicamente e disse, eu sou um com esse corpo, com essa família de fé. Vocês. Quantos estavam aqui em dezembro de 93? Levanta a mão. Aí, vocês devem se lembrar. Nesse dia batizou eu, o Heitor, cadê o Heitor? Quem mais batizou 12 de dezembro de 93? A Cíntia. Quem mais? O Netão, que já está no céu. O irmão Fátimo foi nosso professor, preparou a gente, depois foi o irmão Ildeu. Percebe? O que eu quero dizer para você é o seguinte: o que importa para você é seu arrependimento e fé diário. Mas se você é crente, em Cristo somente, se você experimentou isso, se você reconheceu isso, se é isso que caracteriza a sua vida hoje, você precisa declarar sua fé através do batismo. Isso é ensino bíblico de Jesus. Portanto, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Olha o que Jesus está dizendo, tanta coisa Ele está dizendo numa frase só. Evangelizem, façam discípulos, que esses discípulos professem fé pelo batismo, que esses discípulos possam aprender de Jesus Cristo na comunhão da igreja, ensinando-os a guardar todas as coisas. Minha oração é que o Senhor convença você da sua necessidade, porque o meu batismo infantil, o seu, não nos regenerou, não serviu como profissão de nossa fé. E se você creu em Cristo, foi porque o Espírito de Deus te regenerou. E agora, a única maneira de publicamente você professar isso, unindo-se a um corpo, Cristo te batizou no corpo, na igreja, no momento da sua salvação, é pelo batismo. E eu fiquei muito feliz que hoje outro jovem me procurou dizendo, pastor, eu preciso professar minha fé pelo batismo, no final da nossa classe. E eu espero que seja assim com você. E eu estarei à disposição para tirar qualquer outra dúvida que eu sei você pode ter. Porque o que mais pode pegar nessa situação não é mais o ensino é claro. É o apego à tradição. É o apego àquilo que de família a gente foi herdando. É isso que torna difícil para muita gente. Mas lembre-se do que Jesus disse. Minha família, de verdade, disse o Senhor, são os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa trazer esclarecimento a partir desta palavra. Que o Senhor possa encorajar. E que haja, Senhor, destes que me ouvem, destes entre nós, aqueles que com fé e coragem possam se levantar e dizer, eu creio. Eu me arrependi, eu criei, eu creio. E eu preciso professar minha fé pelo batismo. Ó Deus, faça isso. Opere isso, só o Senhor pode fazer isso.
e que haja convicção, e que haja crescimento, e que haja frutificação. Ó Deus, ajuda-nos a sermos cada vez mais bíblicos em todos os aspectos da vida cristã. Ajuda-nos a ser um povo cheio de graça e de verdade. Como Jesus foi, como Jesus é. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.